Please pardon the interruption. At this time, we are going to ask that students and staff proceed to conduct an internal lockdown. Quando eu estava no penúltimo ano do ensino médio, tive que ir ao banheiro de emergência. Meu estômago estava realmente embrulhado e eu definitivamente tinha algum tipo de problema estomacal acontecendo. Enquanto eu corria pelo corredor tentando chegar ao banheiro a tempo, comecei a ouvir um som de assobio que vinha do outro lado do corredor. Conforme me aproximei do banheiro, percebi que quem estava assobiando estava no banheiro. Não pensei muito sobre isso, além de que era um pequeno inconveniente para mim, pois eu queria o banheiro só para mim, considerando que eu literalmente explodiria o vaso sanitário. Corri para o box e fiz minhas necessidades desconfortavelmente. O tempo todo, aquele homem que eu mal vi, devo acrescentar, ficou no banheiro. Devo ter ficado lá por uns 10 minutos a essa altura e não há como dizer quanto tempo ele teria ficado lá antes. Comecei a pensar que provavelmente era o zelador da escola, mas eu realmente queria que ele fosse embora por razões óbvias. Eu queria um pouco de privacidade. O tempo todo ele estava assobiando e cantarolando enquanto eu estava no Meet fazendo o número 2. Nojento, eu sei, mas foi isso que aconteceu. Depois que terminei no box, saí para lavar as mãos bem rápido. Tudo isso enquanto tentava não fazer contato visual com o homem que estava no banheiro comigo, pois estava meio envergonhada. Eu também tive que correr de volta para a aula porque se eu ficasse fora por muito tempo, era bem possível que eu pudesse ter me metido em problemas. Então o que aconteceu depois me pegou completamente desprevenido. O zelador então começou a andar na minha direção e parou depois de estar a não mais do que um pé de distância de mim. Ele estava tão perto que eu podia senti-lo respirando em mim. Senti um formigamento na nuca e fiquei tão desconfortável que não tive outra opção a não ser olhar para ele. Que diabos? Cara, eu disse. Ele tinha um olhar frio como pedra no rosto e, logo depois, me deu um sorriso extremamente perturbador que nunca vou esquecer. Voltei para a sala e fiquei intrigado. Tudo o que eu conseguia pensar era que aquele cara era louco. Mandei uma mensagem para meu amigo sobre isso quando voltei para a aula, e ele me contou que teve uma situação parecida com aquele cara, o mesmo zelador. Ele me disse que sabia que ele também era um canalha. Então planejamos falar com o diretor sobre ele naquele dia, mas nunca acabamos levando isso adiante. Depois da escola, eu e o mesmo amigo de quem eu estava falando, Elias, e outro amigo próximo, Peyton, decidimos caminhar depois da escola. Isso era algo que fazíamos muito. Geralmente íamos a restaurantes próximos ou rede de fast food ou até mesmo ao parque. Nós fazíamos todo tipo de coisa depois da escola e geralmente era a coisa mais divertida que tínhamos. Neste dia, decidimos que iríamos a um restaurante que todos nós amávamos. Tínhamos que andar por uma trilha que começava no terreno da escola e abria de volta em um bairro próximo para chegar a este restaurante. Bem, não precisávamos pegar esse caminho, mas era definitivamente mais rápido e uma rota muito mais divertida. Então 90% dos dias em que caminhávamos depois da escola, pegávamos as trilhas. Elias e eu começamos a falar sobre aquele zelador assustador e Peyton começou a entrar na conversa também. Ele conhecia o zelador de quem estávamos falando, mas nunca teve experiência com ele. Estávamos contando a Peyton quão assustador aquele cara era e ele começou a entender. Não estou brincando. Era como se estivéssemos falando sobre ele. O zelador o gerou lá ou algo assim. Não literalmente, mas era como loucamente irônico e estranho. Lá longe, notamos que havia um homem à frente. De jeito nenhum. Peyton disse, cara, não é ele? O zelador da escola. Nós todos ficamos com medo e olhamos confusos para ele até que todos nós pudemos perceber que era ele com 100% de certeza. Ei, vamos nos virar. Peyton disse. Eu nem disse nada sobre isso. Eu apenas continuei andando para frente, assim como Elias. Enquanto passávamos por ele, ele parou e olhou para nós, mas continuamos andando. O zelador então gritou por nós e perguntou se gostaríamos de sair. Ok, então esse homem não era apenas um zelador da nossa escola e supostamente uma figura de autoridade, mas ele era realmente um canalha. Ele também devia ter pelo menos 55 anos. Por que diabos ele iria querer sair com um bando de crianças da nossa idade? Nós apenas o ignoramos, aceleramos um pouco o passo, mas ele então começou a correr em nossa direção e foi nesse ponto que começamos a correr a toda velocidade.
Ele então começou a gritar conosco e quando olhei para trás, vi que ele tinha uma faca em uma das mãos. Todos nós gritamos por socorro e corremos por pelo menos 5 minutos, e logo depois disso pareceu que o tínhamos perdido. Mais tarde, descobrimos quem ele realmente era no dia seguinte na escola. Eu, Elias, Peyton e nossos pais fomos todos até a escola e relatamos a situação à polícia e ao diretor. Acontece que a escola não tinha ideia de quem era esse homem e que ele não era um zelador da escola. Ele era um homem fingindo ser um zelador. Não sei como ele conseguiu fazer isso, como entrar na escola e tudo sem ser detectado por tanto tempo. É bem ridículo e assustador, se você me perguntar. Eles realmente precisam redobrar a segurança porque a escola deveria ser um lugar seguro para as crianças aprenderem. Acontece que o homem também era um criminoso sexual condenado e que ele abusava de menores há anos. Ele também tinha uma ordem judicial onde ele tinha que ficar a uma certa distância de crianças, mas isso não o impediu. Eu pessoalmente acho que ele iria dar um passo além dessa vez e tentar matar um de nós. Algumas pessoas são tão confusas da cabeça que eu nem consigo começar a compreender. Era só mais um dia normal de escola. Acho que eu estava na 10ª série. Quero dizer que foi logo depois da 3ª hora. De qualquer forma, era a hora do almoço, então meus amigos e eu estávamos brincando como sempre fazíamos. Nós todos comíamos por talvez 5 minutos e passávamos o resto dos 20 minutos jogando e brincando e coisas assim. Bem, mais ou menos na metade do almoço, o Pará saiu e disse que teríamos um lockdown de emergência, o que foi definitivamente meio assustador porque normalmente, se fosse apenas um treinamento, o diretor diria isso ou pelo menos nos avisaria antes para que soubéssemos se deveríamos esperar um lockdown em um futuro próximo. Lembro-me vividamente do Sr. Harrison, soando um pouco em pânico quando anunciou o lockdown também. Meus amigos meio que pensaram que era parte do show dele para fazer parecer real, mas eu tive um mau pressentimento sobre isso. Essa é provavelmente a coisa mais idiota que já fiz na minha vida e honestamente ainda não tenho ideia do porquê fizemos isso. Mas depois que desligaram a energia da escola, meus amigos acharam que seria engraçado sair furtivamente do refeitório por uma entrada lateral que levava para o andar de cima, para um dos corredores principais da nossa escola. Decidi ir junto com eles só porque, não tenho certeza, eu simplesmente fui. Depois de andar um pouco, todos nós nos separamos. Nesse ponto, éramos apenas eu e Andrew. Nossos outros 3 amigos se aventuraram sozinhos em algum lugar. Estava tão escuro nos corredores que mal conseguíamos ver o que estava na nossa frente. A única fonte de luz que tínhamos vinha do sol brilhando através das janelas, mas mesmo assim era um dia bem nublado, então o lado de fora não tinha muita luz para nos oferecer. Então, do nada, ouvimos 3 tiros seguidos de gritos. Andrew e eu, é claro, começamos a surtar, então corremos para fora e corremos o mais rápido que podíamos. Estou feliz que estávamos perto da entrada principal da escola, porque eu preferiria estar do lado de fora do que me esconder em um banheiro ou algo assim. Mas agora estávamos à frente da escola e sabíamos que éramos alvos fáceis para qualquer um dos professores ou policiais nos encontrarem. Não queríamos ter problemas por sair furtivamente quando não deveríamos. Então corremos para trás da escola e fomos direto para a floresta. Tivemos que atravessar um campo de futebol para chegar lá, mas conseguimos passar sem sermos vistos. Então ouvimos sirenes de polícia se aproximando. Eu sabia que eles estavam lá para ajudar quem diabos tinha acabado de atirar, mas ainda estávamos paranoicos de que a escola ou a polícia também estivessem nos procurando por fugir. Eu tive amigos que nos colocaram em problemas por faltar às aulas antes. Eu estava definitivamente nervoso com tudo o que estava acontecendo em geral, como qualquer pessoa normal ficaria. Essa era uma situação bem séria. Então ficamos em pânico por um tempo e tentamos nos acalmar. Também não queríamos que a polícia ou qualquer um pensasse que tínhamos algo a ver com aquele psicopata com uma arma. Bem, a polícia não estava nos procurando e eles literalmente não tinham ideia de que estávamos desaparecidos em primeiro lugar, nem ninguém na escola, mas forçamos a sorte continuando nos escondendo porque eventualmente a polícia nos encontrou enquanto eles estavam fazendo uma varredura necessária ao redor das instalações. A polícia acabou nos encontrando e quando fez, eles nos detiveram até que pegassem o verdadeiro suspeito que estavam procurando. Aparentemente o garoto que disparou os tiros era alguém que estudava em uma escola completamente diferente e era apenas um ano mais novo que eu.
Felizmente ninguém se machucou, mas o garoto disse que estava vindo para matar uma garota especificamente, mas ele falhou. Algo estranho que eu quero acrescentar bem rápido é o quão assustadoramente parecido eu e esse garoto somos. Nós dois temos a mesma altura, mesma cor de cabelo penteado e estávamos vestidos de forma muito parecida naquele dia. A polícia rapidamente descobriu que eu não tinha nada a ver com isso depois que explicamos tudo. Aprendi minha lição naquele dia, com certeza. Isso aconteceu no meu último dia de ensino médio. Eu estava no meu último ano. Então, depois que eu terminasse hoje, seria o fim do ensino médio para mim. Claro que eu estava super animado e senti um grande alívio, mas também havia uma tristeza no ar para mim naquele dia porque tudo que isso realmente significava era que eu teria que deixar todos os meus amigos para trás e fazer novos na faculdade. Tentei não olhar para isso de forma tão negativa porque, no fim das contas, é o que é e é apenas uma parte da vida, sabe? Mudanças. Não me lembro exatamente por que ou o que aconteceu, mas eu estava particularmente de mau humor neste dia por causa das coisas que estavam acontecendo em casa com minha família. Acho que era a 5ª hora, que era a aula de biologia. Eu não me importava com a aula, mas o professor era quem a tornava horrível. O Sr. Johnson era um babaca comigo e com muitas outras crianças da minha classe. Sinceramente, não sei como ele não foi demitido antes. Ele era famoso por se meter com as crianças, entrar em discussões aos berros. Uma vez ele até quebrou o telefone de uma criança e outra vez ele realmente me ameaçou na frente de toda a classe. Acho que ele não trabalha mais lá como professor, mas eu realmente não estava com vontade de ir à aula dele naquele dia, então faltei. Fui até a biblioteca e meu plano era ficar quieto até a 6ª hora. Eu me escondi no fundo da biblioteca na seção de computadores e fingi que estava fazendo meu trabalho escolar, mas na verdade eu estava jogando no meu telefone o tempo todo. Não muito tempo depois disso, de repente o interfone da escola tocou. Estávamos em Lockton. Embora eu admita que isso me alarmou, imaginei que era apenas um exercício de prática e que nossa escola estava apenas nos testando novamente. Nossa escola faz pelo menos 2 exercícios de prática a cada semestre, então arrisquei e decidi ficar firme. Mas de repente ouvi gritos no corredor. Era um som muito abafado e eu não conseguia entender o que estava sendo dito. Tudo o que eu conseguia ouvir era o grito. Pareceu ter durado alguns minutos. Rapidamente comecei a perceber que provavelmente estávamos em um verdadeiro lockdown. Entrei em pânico e pensei que minha melhor aposta era me esconder em algum lugar da biblioteca. Então me escondi sob as mesas dos computadores. Não é o melhor lugar que eu conheço, mas imaginei que era melhor do que nada. Fiquei quieto e esperei para voltar e dizer que o exercício tinha acabado, mas isso nunca aconteceu. Deve ter sido uns 20 minutos que fiquei deitado ali com medo. Peguei meu telefone em um momento e vi que tinha umas 20 mensagens de alguns dos meus colegas de biologia e eles perguntaram onde eu estava e que estávamos em um verdadeiro lockdown. Foi quando meu coração caiu no meu estômago e comecei a me sentir mal. Eu disse a todos que estava seguro e que estava me escondendo na biblioteca. Não havia mais ninguém na biblioteca comigo, até onde eu sabia, porque não havia professores ou crianças quando entrei pela primeira vez, o que era bem comum. No entanto, me assustou ainda mais que eu estava praticamente sozinho. Eu só continuei esperando na esperança de que tudo acabasse logo. Bem, era só o começo. Eu não sabia no que eu tinha me metido matando aula. Mais alguns minutos passaram e os gritos recomeçaram, e logo depois ouvi alguém correndo pelo corredor. Então meu pior medo ganhou vida. A porta da biblioteca se abriu e alguém estava entrando. Por mais assustado que eu estivesse, consegui espiar minha cabeça para ver se conseguia ver quem era. Mas tudo o que eu conseguia ver era uma sombra escura de alguém que parecia ter mais ou menos a minha altura. Eu me escondi de volta embaixo da mesa e foi quando vi uma lanterna acender. Quem quer que fosse começou a procurar por todo lado. Tudo que consigo lembrar é de rezar a Deus para que eu ficasse bem. Eventualmente, a pessoa foi até o cubículo em que eu estava, perto de todos os computadores. Eu sabia que era apenas uma questão de segundos até que ele me visse, então pulei debaixo da mesa novamente e me tornei visível. Ei, eu disse. Em um segundo, eu tinha uma lanterna apontada para mim junto com uma arma. Tyler, o que diabos você está fazendo? Cara, eu perguntei.
Tyler era um dos meus amigos próximos no ensino fundamental, mas não nos mantivemos muito próximos desde que começamos o ensino médio. Ao longo dos anos, nós meio que tivemos uma briga e seguimos caminhos separados. De qualquer forma, eu disse a ele para baixar a arma e depois de quase um minuto inteiro de silêncio dele, ele começou a chorar e cair no chão. Chutei a arma para longe e o tranquilizei dizendo que tudo ficaria bem, e disse que precisávamos fazer a coisa certa e que ele precisava se entregar se realmente quisesse alguma chance de melhorar. Surpreendentemente, ele realmente me escutou, e eu caminhei com ele em direção ao escritório até encontrarmos um professor, e o professor então nos levou até a polícia. Eu, como testemunha, contei a ele tudo o que sabia, e Tyler também obedeceu 100%. Estou feliz que Tyler me encontrou em vez de outra pessoa. Eu era um dos únicos amigos de Tyler aos seus olhos, e se ele tivesse encontrado outra pessoa, tenho certeza de que ele a teria matado com sinceridade. Nós realmente precisamos aumentar a conscientização sobre esse tipo de coisa e fazer tudo como uma sociedade que podemos para limitar a violência em tiroteios em escolas especificamente. Por mais que eu não goste de Tyler pelo que ele fez, ele era um garoto que foi intimidado e escolhido a vida toda, e teve uma vida familiar horrível junto com diferentes tipos de doenças mentais, tenho certeza. Então, realmente, não é nenhuma surpresa se você pensar sobre isso, o que ele tentou fazer. É geralmente assim que acontece. É ensurdecedor e inacreditavelmente horrível que algumas pessoas sejam capazes de fazer coisas assim, e isso é o mínimo. Mas realmente precisamos fazer o melhor para evitar que isso aconteça.